Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês uma questão muito interessante de matemática básica, uma expressão numérica muito simples, mas que muita gente erra e acaba se equivocando na hora de resolver. A questão é a seguinte: 8 mais 3 vezes 4 menos, abre parênteses, menos 5 mais 7. Qual que é a resposta correta desse desafio? Você sabe resolver? Tente fazer, deixe nos comentários qual que é a alternativa correta. Letra A, 42. Letra B, raiz quadrada de 9. Letra C, 8 ao quadrado. Ou letra D, raiz quadrada de 324. O desafio consiste em você tentar resolver a expressão e, claro, resolver as operações que estão nas alternativas também. É um desafio que vai envolver aí vários elementos da matemática básica, como a expressão, a raiz quadrada, a potência de expoente 2 e outra raiz quadrada aqui. Vamos acompanhar a resolução dessa questão. Gente, é o seguinte, temos duas formas de fazer. Uma forma errada que o pessoal costuma fazer é começar a resolver tudo da esquerda para a direita. E se a gente fizer isso, olha como que fica de forma errada. Temos aqui 8 mais 3, se a gente somar, né, vai ficar aqui 11 vezes 4 menos, aí podemos fazer aqui dentro também, né, menos 5 mais 7 dá 2, menos 2. Beleza, aí fica aqui 11 vezes 4, 44, menos 2 igual a 42. E aí marca a alternativa a letra A. Só que isso aqui, gente, está errado. Vou pegar até um pincel vermelho aqui, tá? Essa resolução está errada. Não é assim que faz essa questão. Por quê? Na expressão numérica a gente tem alguns elementos que ganham prioridade em cima de outros. Por exemplo, a multiplicação ela deve ser feita antes da adição que está aqui do lado esquerdo. E antes disso tudo, devemos focar primeiro nos parênteses, tá? Então, vamos com calma, vamos resolver de forma correta agora. Para resolver essa questão, então, a gente vai começar resolvendo o parênteses. Com muita calma, a gente já fez aqui em cima, né? Que deu 2, né? Menos 5 mais 7 é 2. Então, eu vou colocar aqui todo o restante. Vou até marcar aqui uma linha. Vai ficar 8 mais 3, vou tentar aumentar um pouquinho a letra, tá? Vezes 4 menos, aí temos aqui 2, que é o resultado do parênteses, certo? Aí aqui, lembra que eu falei para vocês, a multiplicação ela tem uma maior prioridade do que adição e subtração. Então a gente resolve essa multiplicação primeiro, só para depois fazer a adição e subtração. Portanto, vamos fazer o seguinte: 3 vezes 4 é igual a 12, tá? Então vai ficar aqui 12. E o restante eu vou colocar aqui, 8 mais 12 menos 2. Beleza, sobrou só adição e subtração, aí fica simples, a gente resolve da esquerda para a direita. Vai ficar aqui 8 mais 12, que é igual a 20, menos 2, e 20 menos 2 é igual a 18. Olha que legal, gente. 18 é a nossa resposta, então o primeiro desafio, a primeira parte do desafio, que é resolver essa expressão numérica, está feita. A resposta dela é 18. Só que a segunda coisa que a gente deve resolver nessa questão é qual a alternativa que representa o 18. E aí eu vou primeiro eliminar essa letra A, não é ela, por quê? Não é 42, obviamente, a gente acabou de ver que 42 estaria errado. A segunda, raiz quadrada de 9. E aí a raiz quadrada de 9 é muito interessante, vou até vir para esse lado aqui. Raiz quadrada de 9, você deve pensar em um número que é elevado ao quadrado, que dá 9. Ou você pode pensar da seguinte forma: o 9, ele é 3 ao quadrado. Lembra disso? Então eu substituo aqui, né? 9 é 3 ao quadrado. Raiz quadrada corta com o quadrado. E aqui vai ficar exatamente 3. Portanto, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Só que 3 não é a nossa resposta, né? Então, não é essa alternativa o nosso resultado. A segunda, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, gente, por definição, o 8 que está aqui embaixo, ele é chamado de base, e o 2 que está em cima é chamado de expoente. E aí vai ficar o seguinte: 8 vezes 8. Por quê? A base se multiplica por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. 2 fatores 8, então é isso que significa 8 ao quadrado. E 8 vezes 8 é igual a 64. Infelizmente, não é essa também a nossa resposta, eu coloquei só o quadradinho para dizer que é o resultado dessa operação, só que não é a nossa resposta, tá? Estamos procurando o 18. E pode ser que seja raiz quadrada de 324. Será que é? Vamos descobrir. Para fazer essa raiz quadrada, gente, a gente teria que pensar em um número que é elevado ao quadrado, que dá 324. Assim como a gente fez com o 9. Só que como é um número maior, eu acredito que fica um pouquinho mais difícil da gente resolver
de forma que adiante o processo, ficar chutando valores e tudo mais. Para isso, eu vou ensinar para vocês um método muito interessante que eu gosto de utilizar, faço várias vezes aqui nas questões do canal, para poder descobrir a raiz quadrada de 324. Venha comigo para você acompanhar e aprender um pouquinho também, tá bom? Aqui, ó, 324 é o número que eu quero encontrar a raiz. Então é ele que eu vou fatorar. O que é fatorar? Basicamente o que eu fiz aqui com o 9, só que eu vou fazer com esse número grande. Eu vou quebrar ele em pedaços menores e vou agrupar de 2 em 2, né, formando elementos ao quadrado, para poder simplificar com a raiz quadrada, certo? Então vamos lá, vamos pegar o 324 e 24. Vou fazer um traçado aqui só para separar os divisores dos dividendos, tá? Aqui vão ser sempre divisões, e os números que vão dividir esses valores são os números primos, tá? E isso é muito importante porque, se não for número primo, pode ser que eu equivoque na hora de fazer a divisão e não encontre a resposta correta. Então, os números primos são números muito importantes e eu vou escrever eles aqui para vocês, tá? Os números primos. Os números primos são aqui pra gente o número 2, que é o único par que é primo, tá? Depois temos o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá? Vou colocar esses aqui e se precisar eu coloco alguns outros. Primeiramente, o que são números primos? Números primos são números que possuem apenas dois divisores, ele mesmo e o 1. Por que é importante esses números? Quer dizer que um número primo ele não consegue ser quebrado em partes menores do que ele próprio ou dividindo todos em uma parte só, em grupinhos de 1 em 1, né? Então isso é muito bom, porque não vou conseguir, não vai ter chance de erro na hora de dividir 324 e dar uma resposta errada. Então os números primos são importantes por causa disso. E agora a dica que eu dou para vocês. O 324 é um número par. E sempre que eu tenho um número par, vocês perceberam que o único primo que é par, eu até comentei isso, é o número 2. Então é ele que vai começar dividindo esse número que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos dividir por 2. Beleza. Para dividir 324 por 2, você vai ter que pensar em um número que multiplicado por 2 que dá 324. Ou você pode montar a continha, ou você pode fazer de cabeça, tá? Eu vou fazer de cabeça com vocês para não perder muito tempo aqui no vídeo, mas você pode conferir a divisão e dar exatamente o mesmo resultado, tá? Pensa assim, se fosse 300, esse é o cálculo de cabeça, tá? Se fosse 300, seria 150 quando você dividir por 2. Então, uma parte já está dividido, né? Agora eu preciso dividir o 24. O 24 dividido por 2 é 12. Então eu vou juntar o 150, que é a primeira metade que eu peguei, mais essa metade que é 12. Então, 150 mais 12, 162. Então é exatamente isso a minha divisão, o resultado da minha divisão, né? 162. Agora fica um pouco mais fácil. Ainda é par, então eu vou de novo por 2, tá? Divide por 2, e aí 162 dividido por 2, pensa comigo, se fosse 160, era 80. Se eu dividir o 2 aqui, fica 1 para cada, então fica 81. Então vai ficar certinho aqui, ó, 81, certo? Agora não é mais par. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, se puder curtir o vídeo, tá? Acho que eu não pedi isso ainda, né? Isso ajuda bastante, tá bom? Deixa o joinha e vamos pro final. 81 não é mais par. Eu vou ter que ir pro próximo valor. Será que 81 é divisível por 3? Como que eu sei isso? Uma forma de fazer é eu dividindo e ver se dá resto ou não. E outra maneira de fazer, sem precisar fazer contas grandes, é aplicar o critério da divisibilidade. O critério da divisibilidade do 3, gente, é o seguinte, eu vou ter que somar os algarismos, e se der um múltiplo de 3, que geralmente é mais fácil de verificar do que o próprio número, eu vou ter certeza que esse número é divisível por 3. Por exemplo, 8 mais 1 dá 9. E 9 a gente sabe que é múltiplo de 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então quer dizer que o 81 ele é divisível por 3 por causa desse critério que eu apliquei, tá bom? Então vamos dividir por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. Então vou colocar aqui 27 o resultado. E de fato, né, 27 vezes 3 dá 81. Muito bem, aqui a gente consegue, aqui é mais fácil, mas a gente consegue aplicar o mesmo critério, né? 2 mais 7 dá 9, e 9 é múltiplo de 3, portanto 27 também é múltiplo de 3. Bem interessante esse critério da divisibilidade, né? Então vou colocar aqui por 3 de novo, e agora eu vou dividir. 27 por 3 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 é 27, né? 9 agora é bem mais fácil, né? Dá para dividir por 3, a gente acabou de ver que 3 vezes 3 é 7, então é 9, né? Então, o 9 dividido por 3 dá 3. E por 3 de novo, só para finalizar, chegamos no 1.
O 1, gente, é o nosso critério de parada na fatoração, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um traçadinho aqui e vou lembrar que, quando eu fatorei, se eu multiplicar todos esses valores, vai ser igual ao 324. Você pode conferir, né? Ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 2, 182, 162, 162 vezes 2, 324. De fato, essa multiplicação toda resulta no 324. Por que isso é bom? Se são multiplicações, eu consigo agrupar de 2 em 2, que por definição geramos aqui potências de expoente 2. Sempre por definição de potenciação, a gente viu que o número que está embaixo é a base, que vai se repetir na multiplicação, então multiplicações repetidas, e o expoente é o número de vezes que isso repete. Quando repetiu 2 vezes, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Muito bem, temos aqui então 3 potências que eu posso colocar dentro da raiz quadrada. Olha que legal que vai ficar. Vou substituir então aquelas potências que é equivalente ao 324, a gente acabou de ver isso, e vai colocar aqui dentro da raiz. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é a primeira potência lá. Vou colocar na raiz grandona, depois eu vou separar, vou mostrar para vocês, tá? 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar bonitinho. Agora, existe uma propriedade na radiciação que eu posso separar as multiplicações que estão dentro da raiz em várias raízes separadas também por multiplicação. Isso é uma propriedade da radiciação e é muito útil nesse momento. Olha para você ver. Vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3 aqui, né? Vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tudo aqui é raiz quadrada, tá? E agora acontece a coisa boa do nosso momento. Por quê? Raiz quadrada e potência de expoente 2 são operações inversas. O que eu posso fazer então? Posso simplificar. Simplificar é exatamente sumir com as duas. Uma operação, ela elimina a outra por causa mesmo de serem inversas, tá? Então vai ficar o seguinte, o resultado dessa raiz vai ser obtido a partir do resultado dessa multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3. Após a simplificação, ficou dessa forma aqui a nossa multiplicação. Sumiu todas as raízes, sumiu todas as potências, ficou só as bases, né? E aqui, gente, olha que legal. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 é igual a 18. Lembrou da tabuada aí? 18 é a resposta. E olha que interessante. A gente descobriu que essa raiz quadrada é igual a 18 e a nossa expressão numérica também deu 18. Então o que eu faço aqui? Eu vou dizer que a letra D é a resposta do meu desafio. E eu espero que você tenha acertado também, mesmo que você tenha feito de outra maneira, de outra forma. Diz aí para mim nos comentários se você conseguiu acertar essa questão. Vou ficar muito feliz de te receber por aqui, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha contribuído para alguma coisa. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos. E claro, se você for novo aqui, se inscreva no canal. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui para assistir, comentar e participar dos vídeos que eu trago para vocês. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.